Você já tá vendo o que tá acontecendo com a IA. Você viu que a IA já tá criando código para as pessoas, você viu que a IA tá criando vídeos já de altíssima qualidade, animações com vozes e falas já do começo ao fim, e você tá ficando assustado porque você começa a pensar coisas como: será que os artistas vão perder sua profissão? Será que as pessoas vão perder a sua profissão? Que profissões serão perdidas com a IA? Isso nos leva a pensar: será que a IA vai mesmo roubar seu emprego? Galera, pode até parecer o título de filme ou algo assim, só que para muita gente atualmente, isso é um problema, isso é uma ansiedade real. As pessoas estão assustadas de verdade com esse tipo de afirmação, com esse tipo de constatação. E saem relatórios todos os dias dizendo que a IA vai tirar seu emprego. Mas o ponto é, será mesmo que a IA vai tirar seu emprego? Será que você está na lista das pessoas que vão perder o emprego por causa da IA? E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então eu vou falar para você fazer igual o Chico Buarque aqui. Deixa o seu like da confiança. Se você deixar seu like e ver que não gostou do vídeo, tudo bem. Eu deixo você tirar depois. Mas deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui embaixo o que você acha sobre o que a IA vai fazer ou não sobre o emprego das pessoas. E bora para esse vídeo. Rapaziada, então é o seguinte. Quando a gente pensa na opinião popular das pessoas, eu vou trazer aqui a opinião do Reddit, que é onde as pessoas estão falando sobre isso o tempo todo. Eu trouxe aqui algumas conversas do Reddit sobre IA e emprego e vamos ver o que as pessoas estão falando. Bom, eu achei esse fórum aqui sobre inteligência artificial, que é em inglês, ele tá falando assim: você acha que a IA vai roubar o seu emprego? Nesse exato momento existem diferentes opiniões. Alguns pensam que a IA vai tomar seus empregos de programadores, outros pensam que vai ser só uma ferramenta por um bom tempo. E algumas outras pessoas pensam que é só uma trend passiva, né? Só algo passageiro que logo logo não vai mais funcionar. Então vamos lá, vamos ver o que as pessoas falam sobre. Sim, eu sou de vendas, está tranquilo por agora, mas os produtos que eu vendo estão prestes a ser recolocados por IA. Não vai só tomar os empregos, também vai se realocar em toda a economia, em todo o governo mundial se tiver tempo suficiente. Eu achei que esse cara foi meio extremista aqui, né? Mas vamos continuar lendo. Tem outras coisas aqui que a gente vê, como por exemplo do Reddit. A IA vai tomar os bons empregos em alguns anos. Não sou uma pessoa formada em tecnologia, mas estudo um campo chamado semiótica francesa, e esse campo dá conta do aprendizado humano, como formamos pensamentos e como eles se aplicam à sociedade. Mas fato é, a IA é exatamente como você sem ter um corpo. Eu não vou explicar aqui em detalhes, mas qualquer pessoa do campo sabe disso. É a opinião do cara. Enxergo como uma oportunidade de voltar pro interior e criar galinha. Concordo com esse maluco. Pra mim, a gente volta tudo pro interior e vai criar galinha. Parei de ler em não sou uma pessoa formada em tecnologia. É, rapaziada, a verdade é que a gente tem muita gente que não é de tecnologia falando sobre o que a IA vai e não vai fazer. Isso é um problema. Isso é um problema muito grande a partir do momento que todo mundo tem uma opinião. E se todo mundo dá sua opinião, né? Cada um acredita no que quer. Vamos ler mais um aqui antes de começar por vídeo. A inteligência artificial já está roubando vagas. Bom dia, passei para psicólogo do TJ, sou formado em Direito e Psicologia. Fiquei em primeiro lugar. Essa semana tiveram uma reunião com alguns juízes do TJ sobre perspectiva de convocações e o número de vagas serem preenchidas. Uma das falas que chamou a atenção foi a de um desembargador que disse que provavelmente chamariam poucas pessoas, afinal muitas vagas seriam substituídas pelo ChatGPT. Ele chegou a reverenciar essa ferramenta. Isso é verdade, rapaziada. Geralmente, quem não é da área de tecnologia reverencia o ChatGPT porque não entende como que ele funciona, né? Então, assim, o ChatGPT ele é muito bom, ele tem sim vários critérios bons para te trazer respostas, para te trazer coisas que você pergunta para ele, mas as pessoas ficam ainda usando o ChatGPT, né? Olha, TJ é muito à parte, nunca se sabe, nos tribunais federais isso não está nem perto de acontecer. Nem as Big Techs, as IAs estão roubando vagas de trabalho especializado. O que tem acontecido é que os CEOs dizem que isso está acontecendo para justificar demissões em massa. Ponto aí, né? Vamos continuar lendo. É um tema sensível, as Big Techs são conhecidas por se apoderarem secretamente dos dados que percorrem seus aplicativos. Os caras aqui do Reddit faz umas analogias muito loucas de IA, mas tudo bem. Então vamos lá, vamos fugir do Reddit um pouco e vamos falar sobre a IA. A verdade é que sim, a IA vai tomar algumas funções que são monótonas, ou seja,
principalmente trazendo para o mundo de código. Antigamente, como que funcionava? Você tinha um erro no seu código e você queria descobrir o que é esse erro. As pessoas já tinham a pachorra de, em vez de ir lá na documentação e tentar entender o erro, elas tinham a pachorra de copiar o erro no Google e ver sites como Stack Overflow explicando qual que era o erro delas. A única diferença é que elas estão fazendo isso agora com inteligência artificial, ou seja, você pega lá o erro do seu código e você coloca lá para ver se o ChatGPT resolve para você. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o ChatGPT ele é treinado com código da internet. Ele não está sendo treinado com a documentação do Java somente também, mas ele está sendo treinado com código que as pessoas escrevem sobre Java, que muitas dessas pessoas pegaram esse código da internet, algumas partes, ou escreveram códigos gambiarrentos e a IA é treinada dessa forma. O ponto é, se você pega o código da IA e copia no seu código sem nenhum critério, sem saber o que você está fazendo, aí ela tem uma coisa que chama alucinação, que é o quê? A IA alucina, por quê? Porque ela tem um fator aleatório ali para dar respostas diferentes às vezes para a mesma pergunta, o que gera às vezes umas respostas meio nada a ver. Por isso que às vezes você faz uma pergunta pro ChatGPT e ele responde para você e você fala, não, você tá errado. E ele aceita e fala, sim, é verdade, eu estou errado. E continua. E tudo bem aí a alucinar, porque a ideia dela não é ser uma verdade absoluta. Se você leva isso como uma verdade absoluta, isso é um problema. Mas quando a gente está falando sobre arte, imagem, criação de vídeo, isso sim é uma coisa que talvez você deveria se preocupar. Porque assim, enquanto você passa 3, 4 horas fazendo uma arte digital para alguma coisa em específico, vamos supor que você é um ilustrador e uma empresa pediu para você criar um personagem para eles. Hoje a empresa consegue pagar R$ 100 numa assinatura do ChatGPT e pedir para o ChatGPT criar um personagem para eles. Não é difícil. E isso acaba impactando diretamente as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. É lógico que o ChatGPT, muitas das vezes, o usuário médio que usa ele não vai saber explicar o contexto dele para ter o melhor resultado que às vezes um profissional de arte, de desenho poderia dar. Porém, ao mesmo tempo que as pessoas não têm critérios para ir lá no ChatGPT e fazer um prompt decente para criar um personagem decente, elas também não têm critérios para saber o que elas querem como um personagem decente. Então eles vão lá, vão criar um personagem nesse exemplo para a logomarca deles, vão copiar esse personagem e vai seguir a vida dessa forma. E para eles está tudo bem. Voltando para o assunto sobre o que a IA pode fazer, a IA ela está aqui para pegar essas tarefas repetitivas e fazer delas mais fácil para você. Você tem que ter critério no que você está fazendo. Então, se você copia o código diretamente da inteligência artificial para o seu projeto, para o que você está fazendo, sem saber o que ela está errando, você vai se dar mal, porque vai ter problemas de segurança, vai ter problemas de lógica, vai ter problemas de tipagem, que a IA vai alucinar e vai colocar um ponto e vírgula onde não tem, ou vai deixar de colocar um ponto e vírgula onde deveria ter, de uma forma que você fica refém de uma resposta de alguém que nem pensa, porque aí ela não pensa, ela não raciocina. Isso nos leva a ter que pensar de uma forma muito mais simples de ver as coisas. O verdadeiro perigo não é a inteligência artificial, o verdadeiro perigo é a obsolência profissional. Ou seja, se você está trabalhando hoje do mesmo jeito que você trabalhava em 2020, em 2015, você vai ficar para trás, porque as pessoas hoje estão automatizando as suas tarefas com inteligência artificial. Seja você um editor de vídeo, seja você um ilustrador, seja você um programador, seja você qualquer profissão que for. Se você não usa inteligência artificial para automatizar suas coisas, tem quem use. Não necessariamente a inteligência artificial vai tomar o seu trabalho. Como, por exemplo, como a gente está vendo com os vibe coders, que na maioria das vezes são ou programadores que não são programadores ou empreendedores que querem pagar de programadores. Mas o que eles vêm fazendo? Eles estão criando SaaS e micro SaaS com código gerado por inteligência artificial. Por isso que a gente vê vários casos de pessoas que, por exemplo, estão com SaaS e micro SaaS que tem problemas de segurança, erros de lógica, apresentam vários bugs quando você utiliza eles, porque é um código criado por inteligência artificial e não é validado por um programador. Inclusive, esses tempos atrás saiu até a notícia de uma empresa que estava ganhando dinheiro em cima de corrigir bugs de outras empresas que criaram micro SaaS utilizando somente inteligência artificial, o que é um novo mercado.
Ou seja, se você ficar para trás e não utiliza a inteligência artificial no seu dia a dia, você não vai acompanhar as pessoas que estão utilizando. Isso é um fato, isso não é algo que é achismo, ou isso não te faz melhor por não utilizar inteligência artificial, porque a sua produtividade não é a mesma comparada a deles. Por isso que você tem que fazer isso de forma consciente, você tem que utilizar a inteligência artificial de uma maneira consciente, de uma maneira olhando para o que você está fazendo e tentando entender o que ele te passa. Por isso eu trouxe aqui alguns pontos que vão fazer você utilizar a inteligência artificial ao seu favor em vez de ficar assustado do que ela pode fazer contra você. Então vamos lá, rapaziada. Eu trouxe aqui 3 pensamentos que você tem que ter quando você estiver usando inteligência artificial para você não ficar refém disso e você parar de ser, cabeça fechada e pensar que isso vai tirar seu emprego e você começar a ver isso de uma forma melhor. Então, primeira coisa, deixa eu tirar aqui. Seja o curador e não o criador do zero. Utilize a inteligência artificial para te dar as ideias iniciais. Imagina assim, você vai pegar uma task para fazer, você não precisa fazer ela do zero. Usa a IA para falar assim, eu tenho que fazer XPTO. Como eu saio de um zero e como eu começo a pensar em como resolver esse problema. E aí você pega o resultado da inteligência artificial e começa a lapidar e faz o seu trabalho como programador. Como, por exemplo, um desenhista, um artista, eu quero uma ideia de como montar tal cena. E aí de lá você pega e vai desenhar a sua cena, vai fazer a sua coisa. Isso vai te liberar muito tempo do inicial, porque sair do zero é o que leva mais tempo, é o que faz você começar a pensar em desistir, o que faz você começar a ver os primeiros empecilhos. Então utiliza a IA como o passo inicial e depois você só faz a curadoria de todas essas informações. Segunda coisa, automatize o repetitivo e libere o criativo. Bom, quando a gente está falando sobre isso, você tem que pensar o seguinte, tudo que é repetitivo, a IA pode fazer. Tudo que requer pouca mente, a IA pode fazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês de criação de vídeo aqui mesmo, que eu faço há um tempo. Quando não tinha inteligência artificial nos editores de vídeo, para você criar a legenda de um vídeo, era um parto. Você precisava ficar 1 hora lá ouvindo o vídeo, digitando tudo. Hoje a IA faz isso para você poder utilizar o seu lado criativo para outros tipos de coisas. Por isso que a gente vê vídeos cada vez mais com qualidade, porque as pessoas estão automatizando esse tipo de coisa. Um exemplo na programação, vou dar um exemplo para vocês. Você pode usar IA para automatizar coisas como, por exemplo, código simples, como, por exemplo, criar alguma função para você reutilizar uma função mais simples para você reutilizar lá na frente com a sua lógica principal. Ou talvez você não lembra como que faz um agrupamento em um dataset, ou você não lembra como faz um alinhamento de uma div, né? Seus front-end safado. E aí você pode pedir para a IA te ajudar com isso. E aí você libera o lado criativo para pensar na lógica do teu código, para pensar em como você vai resolver aquele problema, tá? Outra coisa que vai te ajudar muito nesse caminho é isso aqui, aprender a fazer as perguntas certas. Muita gente na internet está ensinando uma nova coisa chamada Prompt Engineer. Se você não ouviu falar disso ainda, você provavelmente vai ouvir falar, mas Prompt Engineer é uma desgraça de um termo safado que te usam para vender curso, que nada mais é do que você contextualizar o seu prompt. Não tem segredo. Se você ver alguém falando, use esse prompt que vai sair mágica da inteligência artificial, nada mais é do que você tem que contextualizar a inteligência artificial que você estiver usando, o agente de IA que você estiver usando, para você ter melhores respostas. Isso é uma parada muito óbvia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a usar IA recentemente para fazer dieta, para montar minha dieta. Então eu tenho lá uma conversa no ChatGPT, onde ele faz a minha dieta sempre que eu peço para ele. E eu sempre que preciso de dieta, vou lá naquela conversa, porque aquela conversa já está enviesada sobre dieta. Então ele já sabe que quando eu entro naquela conversa é sobre dieta. No começo, como que eu treinei esse chat para me falar sobre dieta? Fui lá e mandei assim:
ChatGPT, imagine que você é um nutricionista e você está tratando um paciente assim, 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 que era o meu caso. O paciente não quer comer tais coisas e também não quer deixar de comer tais outras coisas. Monte essa dieta para... Você entende? É tudo sobre contexto. É diferente se você falar, ChatGPT, faz uma dieta para eu emagrecer. Não, é sobre contexto. Você precisa contextualizar cada vez mais. Quesito de programação, estou criando um aplicativo ABCD e preciso que você me ajude como se você fosse um programador sênior. Como você resolveria? Entendeu? Você precisa contextualizar ele. Não é só jogar lá e esperar que ele te dê as respostas. Então, rapaziada, a verdade é que o ChatGPT não vai de uma vez roubar o seu trabalho. A verdade é que as pessoas que usam a inteligência artificial com essas 3 propostas que eu trouxe, elas sim vão roubar o seu emprego. Porque se você tá perdendo tempo com coisas repetitivas, isso vai fazer você ficar cada vez com menos tempo para fazer o que realmente importa. Aqueles 20%, você deve ter ouvido falar sobre Pareto. Os 20% do teu trabalho que realizam 80% dos seus resultados, né? Então, utiliza o seu tempo objetivamente para esses 20% e não para os outros 80% de trabalho que a IA pode automatizar para você. Mas é isso, rapaziada. A IA realmente é um negócio muito louco, como por exemplo, como se usa a IA para criar algoritmos de recomendação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais, CoffersDev no Instagram e CoffersDev no TikTok também. Valeu, rapaziada. Falou!